que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém, queridos? Tome seu assento. Estamos diante de uma história muito emblemática, né? Muito conhecida e, de fato, é uma história que nos traz muitas lições, muitos encorajamentos, né? Quando nós olhamos a história de Gideão, nós vemos que é possível vencer, vemos que é possível avançar, conquistar e fazermos coisas grandes em nome do Senhor. E dentre todas as lições, queridos, que o texto ele pode nos dar, eu gostaria de compartilhar algumas. E a primeira lição que me chama a atenção dentro desse texto é aonde está a nossa força. E nós acabamos de ler que Israel estava fraco. Israel estava empobrecido. Não havia coragem naquele povo para enfrentar os midianitas. A Bíblia ela é tão explícita em relação a isso que, como nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que num determinado momento eles achavam até que era impossível contar a quantidade de pessoas que vinham contra eles. Mas ainda assim, no verso 11, o texto vai dizer que o anjo chega para Gideão e diz: o Senhor é contigo. Ou seja, queridos, talvez em algum momento a minha força ela pode acabar. Talvez em algum momento a minha força ela possa ser limitada. Em algum momento a minha saúde pode estar debilitada, os meus recursos eles podem se extinguir, mas existe que ele não se cansa. Existe que ele não perde a sua força. Existe que ele não se fadiga e a sua força nunca acaba. E se você abrir a sua Bíblia, se você puder me ajudar, minha querida, Salmos 123, no verso 3, a Bíblia vai dizer: o guarda de Israel nunca dorme, nem cochila. Ele te guardará de todo o mal. O sol não lhe fará mal de dia, e nem a lua de noite. E além, querido, dele não dormir, além dele não se cansar, o que mais ele faz? Se você andar um pouquinho para frente e abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 30, a Bíblia, ela é explícita em dizer que até os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor, aquele cuja a força está no Senhor, eles não se cansarão. E nessa noite nós precisamos entender isso. Talvez você tenha entrado aqui meio debilitado, meio borocochô, meio não sei se faz, se não faz, mas eu posso afirmar diante da palavra de Deus: se o Senhor for a sua força, você romperá qualquer limite. E isso, querido, nos leva à segunda lição. Qual é a segunda lição que esse texto nos ensina? Que nós não podemos abortar os planos de Deus. Se você continuar lendo o capítulo 6, veja que Gideão, isso é forte,
Gideão, ele está malhando trigo no lagar. E de forma, como eu posso dizer, intuitiva, ali por dentro, ele estava em espírito de oração e pedindo a Deus um socorro, um auxílio. E o anjo aparece a Gideão e diz: vai nessa tua força, vai livrar Israel. Sabe qual é a resposta dele? O Senhor errou a casa. O Senhor não está entendendo. Eu não tenho força, eu não tenho condições. Como que eu vou livrar Israel? E ele começa a tentar convencer a Deus que Deus estava errado. E ele diz: Senhor, eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor dessa cidade. Como que eu vou livrar esse povo? Mas o anjo reafirma: vai nessa sua força. E queridos, de forma inconsciente, Gideão estava sepultando aquilo que Deus havia lhe dado. Parece uma loucura, mas é muito comum. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 21, a Bíblia ela vai dizer, queridos, que Lázaro estava morto. E já fazia alguns dias. Porém, Jesus chega na casa de Lázaro. E quando ele encontra Marta, Marta olha para ele a partir do verso 21 e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas porém eu sei que tudo agora, quando eu pedir a Deus, Deus ele há de me conceder. E Jesus, querido, nem pensa. E bate pronto, Jesus responde: o seu irmão há de ressurgir. Sabe o que ela responde para Jesus? Eu sei, Senhor, na ressurreição dos últimos dias. E Jesus reafirma, e Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E esse versículo termina com uma pergunta: você crê nisso? Você crê que Deus é capaz de ressuscitar aquilo que você já enterrou? Você crê que Deus é capaz de trazer à vida aquilo que você não acredita mais? Porque é isso, querido, que a palavra está nos dizendo. Veja que Gideão, ele não enxergava uma perspectiva. E aquela discussão com o anjo parecia que não iria terminar. E meio que sem opção, meio que sem saída, entramos na terceira lição. E Gideão, ele se posicionou. Queridos, isso é muito forte. Para que o milagre possa acontecer, você precisa se posicionar. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo 23, a partir do versículo 11, a Bíblia vai falar sobre os valentes de Davi. Mas no verso 11, a Bíblia vai dizer que os filisteus invadem Lei e brigam por um terreno de lentilha. Está indo, tá? E todo o Israel foge. É o 12? E todo o Israel foge. É 2 Samuel, perdão. 2 Samuel, versículo 23. No versículo 11, a Bíblia, queridos, ela vai dizer que Samar se coloca no meio daquele confronto. Enquanto todo o exército de Israel fugiu, Samar se
posicionou. Se você ler o versículo 12, no final vai dizer: e o Senhor operou um grande livramento. O que eu aprendo aqui? Desculpa eu ter que te dar essa notícia. Deus não vai enviar ninguém para fazer aquilo que você precisa fazer. Deus não vai descer do céu para fazer aquilo que você precisa fazer. Deus, ele disse para Marta: você crê? E ela não disse que sim, não disse que não. Mas Jesus insistiu. Jesus disse: aonde ele está sepultado? Me leva lá. Veja que Jesus ressuscitou Lázaro. Mas antes disso, ele deu uma ordem: tirem essa pedra. Queridos, existem coisas que só eu e você poderemos fazer. E se posicionar é uma delas. Sabe, Gideão ele poderia recuar, Gideão ele poderia não aceitar. Mas Gideão ele teve algo chamado fé. Ele sabia que ele não podia. Ele sabia que ele não conseguiria. Mas ele tinha a certeza que em Deus tudo é possível. Quarta lição: a bênção de Deus nunca será maior do que qualquer estratégia. A Bíblia vai dizer que Gideão ele sai e ele recruta algumas pessoas. Chegamos ali no capítulo 7, a partir do versículo 2, e Deus olha para ele e diz: meu amigo, tem muita gente contigo aí. E aqui, queridos, nós precisamos entender, porque no texto que nós lemos, a Bíblia começa dizendo que era impossível contar a quantidade de pessoas que vinham saquear aquele lugar. E veja que Gideão ele não consegue juntar toda a cidade, ele junta alguns homens. E ainda assim, Deus diz para ele: tem muita gente contigo aí, campeão. Pode tirar a gente daí. Queridos, deixa eu te ensinar uma coisa nessa noite. Deus, ele não te escolheu pela sua habilidade. Deus, ele não te escolheu pelos seus recursos. Deus, ele não te escolheu pela sua influência. Mas Deus, ele te escolheu pela sua misericórdia. Eu não sei se essa versão vai estar igual a minha, mas projeta para mim, por favor. 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26. Olha que texto tremendo. Amém? Acho que dá para seguir com isso. Mas veja que a Bíblia vai dizer: lembre-se, irmão, na minha versão, do seu começo. Nem todos eram sábios, nem todos eram entendidos, nem todos eram poderosos quando foram. Faça mais um, meu amigo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Mais um. Deus escolheu os desprezados pelo mundo, tidos como insignificantes, aliás, usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Queridos, eu poderia aqui, queridos, falar de Moisés, que não sabia falar. Eu poderia falar aqui de tantos homens, mas vamos fazer diferente. Vamos fazer melhor. Lembre
do seu começo. Lembre de quem você era quando conheceu a Jesus. Lembra das adversidades que você já passou. Lembra de quantas e quantas vezes você pensou que era o seu fim, você pensou em desistir, você achou que você não chegaria mais a lugar algum. Mas Deus te trouxe até aqui. E o problema, queridos, é que em algum determinado momento a gente começa a achar que a gente é alguma coisa. Nós começamos a achar que nós sabemos alguma coisa. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia vai dizer, em um determinado período, se não me engano, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 5, que a igreja começou a brigar por quem era melhor, ou quem era pior, ou quem sabia mais, ou quem ensinava melhor. E o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta: quem morreu na cruz por você? Por acaso foi Paulo? Apolo? Porque quem é Paulo? Apolo ou Cefas? Ou seja, um regou, o outro plantou. E ele diz algo tremendo: nem o que rega e nem o que colhe tem alguma importância, mas sim Deus que dá o crescimento. Sabe, queridos, isso precisa entrar na nossa cabeça. Isso precisa entrar na nossa mente. Nós precisamos entender que nós não somos nada. E que por mais que a gente tenha recursos, estratégia, etc, isso para Deus não quer dizer nada. Quinta lição: fique no lugar que Deus te estabeleceu. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 8, a partir do versículo 22, Gideão derrota os midianitas. Gideão obtém a sua vitória e Israel agora está liberto. Israel agora é uma nação próspera. Israel agora tem tudo para avançar. Mas lembre, Deus chamou Gideão para livrar Israel. E o povo se junta e diz: Gideão, sabe que a gente falou isso, capítulo 8, versículo 23? Você vai reinar sobre nós, os seus filhos e os seus netos. Mas no final, no versículo 23, não vai dizer: não, eu não vou reinar sobre vocês, mas o Senhor reinará sobre vós. Sabe, queridos, é bem verdade que nós começamos, que nós vamos avançando, e Deus ele vai abrindo as portas. Deus ele vai nos levando a lugares que a gente nunca achou que nós iríamos. Deus ele vai fazendo coisas que a gente nunca achou que ele faria. E a grande pergunta é: o que tem reinado sobre nós? É bem verdade que trabalhar é muito importante. Ter um bom emprego é muito importante. Mas o que tem reinado sobre nós? É bem verdade que viver bem nessa terra é muito bom, é muito importante. Mas o que tem reinado sobre nós? Para que a gente possa encerrar, o apóstolo Paulo ele esclarece isso de forma muito clara.
Ele diz assim: será que vocês não sabem que aqueles que correm no estádio ou numa maratona, eles correm por uma coroa corruptível? E queridos, isso precisa fazer a gente pensar, porque pelo que nós temos percorrido, qual tem sido a nossa jornada nessa terra? O que nós iremos deixar? Acredito que é o versículo que mais mexe comigo em toda a Bíblia. A Bíblia vai dizer que um homem muito rico, muito abastado, ele teve uma ideia brilhante. E deixa eu conjecturar aqui um pouquinho, como se fosse nos dias de hoje. Ele falou: eu vou criar um bunker bem escondido, à prova de míssil, de bomba nuclear, e eu vou estocar grãos, eu vou guardar água, eu vou... Se Jesus voltar, eu estou salvo. Ele não vai me achar aqui. Eu estou seguro. E diz a Bíblia que aquele homem começa a sua jornada. E quando ele termina e vê os seus celeiros cheios de grão, vê que agora ele está seguro, uma voz chega para ele e pergunta: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens para ofertar? Sabe, queridos, às vezes nós fazemos uma ilusão errada. Já viu lá a história das virgens prudentes, né? E das loucas? Muita gente diz que o problema é que elas dormiram. Mas se você ler bem a Bíblia, as prudentes dormiram também. Muitas pessoas vão dizer que o problema é que elas não tinham azeite. Mas se você ler bem a Bíblia, as duas tinham azeite. Mas qual era a diferença? As prudentes tinham uma reserva não corruptível. Elas estavam no lugar certo. Elas preservaram a sua lamparina acesa. E a grande pergunta, para a gente poder encerrar, é essa: o que nós temos construído? O que nós temos alimentado dentro de nós? Qual é a carreira que nós temos escolhido seguir? Será, se Jesus voltar hoje, eu costumo fazer essa brincadeira, não é uma brincadeira muito sadia, mas Jesus pode voltar para mim amanhã. Jesus pode voltar para mim amanhã. Eu estava conversando com um amigo que perdeu a sua sogra e ela acordou, estava bem, teve um AVC. Para ela, Jesus voltou. E essa história fala dessa analogia que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E às vezes nós estamos gastando tempo construindo coisas que não vão edificar o reino de Deus. Mas o desejo do meu coração, Deus, é que nessa noite essa palavra te encontre. Você saia daqui
com isso no seu coração, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Aqui a caminho. Feche os seus olhos, por favor. O Senhor está te fazendo um convite nessa noite. Ele conhece você e eu. Ele conhece até onde você já liberou o seu coração para ele entrar e até onde você não permite. Você já parou pra pensar no que vai fazer quando Deus te chamar? Nas contas que você vai ter que ajustar do seu viver, do seu pensar, do seu falar. É bom pensar, amigo, na dor e no perigo, pois não vale a pena se perder. Cristo morreu pra você viver. Ele quer apenas te salvar. Você já parou para pensar nisso? Você já parou pra pensar o que vai fazer quando Deus te chamar? Nas contas que você vai ter que ajustar o seu viver, o seu pensar, do seu falar. É bom pensar, amigo, na dor e no perigo, pois não vale a pena se perder. Cristo morreu pra você viver. Ele quer apenas te salvar, te ajudar. Ele quer apenas te salvar. E Ele está aqui de braços abertos. Você já pensou nisso? Que Ele pode chamar a mim e a você? Como o irmão falou aqui. Pode ser amanhã? Pode, mas pode ser hoje ainda. O dia junto com a noite é 24 horas e ainda não acabou esse tempo. Isso não é só para quem ainda não abriu o coração para Jesus, mas quem ainda está meio um pé lá e outro cá, tem brincado, né? Está nos cultos. Eu estou no culto todo domingo, mas não presta atenção em nada do que é falado. Entra no ouvido e sai no outro. A nossa vida é passageira aqui. É passageira, mas tem um motivo por eu e você estarmos aqui, não é à toa. Deus não trouxe você a esse mundo à toa, Ele quer te salvar.
E é noite de decisão. Eu não vou te chamar aqui na frente. Você é adulto, eu também. Só é importante lembrar que eu e você recebemos na nossa vida aquilo o qual nós escolhemos. Muita coisa, 99% daquilo que a gente colhe é das nossas escolhas. Então escolha hoje viver com o Senhor, Ele pode te libertar. A palavra foi aqui sobre o Deus do impossível, Ele pode todas as coisas. Mesmo que nas circunstâncias eu e você não consigamos ver, mas Ele pode, Ele transforma. Ele levantou Lázaro. Por que Ele não pode resolver a sua questão? Ele não pode resolver a minha questão? Mas precisa de posicionamento. Precisa do primeiro passo. Não é a resposta definitiva para a sua família. Deus tem salvação para a sua família. Muitas vezes a gente olha e fala: esse não tem jeito, mas tem. Vai depender de mim e de você. Se você é o cabeça da tua casa, vai depender de você, do seu posicionamento, de se erguer. Ah, não tem mais como, no meu trabalho tem. Porque se não tiver, o Senhor vai abrir outro para você. Mas se mantenha fiel. Se mantenha diante do Senhor na verdade. Não precisa de mentira. O Senhor não age na mentira. Ah, mas dentro da igreja tem sido tão difícil. Tem tantas pessoas ali que não consigo. Olha para a cruz. Porque o Senhor te chamou para ter unidade. Não foi para confiar em quem está do teu lado, não. Porque eu e você somos carnes. A gente se decepciona todos os dias. Eu entristeço você, você me entristece. Mas o Senhor falou: dá a mão e anda olhando para mim. Porque eu é quem sou, eu é quem faço, eu é que transformo, eu que cuido. E o louvor diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, eu não quero mais, que eu não acredito nesse Deus. É assim que eu e você temos seguido. Porque eu só creio se Ele fizer. Se Ele não fizer, a escolha é minha e a escolha é sua. Tome a sua posição hoje, porque as mãos do Senhor estão com as suas bênçãos para ser liberada. Agora você recebe ou você não recebe. Obrigada, Deus, por esta noite especial. Por esta palavra tão linda, Senhor, que o Senhor trouxe ao nosso coração. Ah, Deus, o Senhor fala em todo tempo. E durante essas horas que estamos aqui, o Senhor falou em cada segundo. Mas só não conseguiu alcançar a bênção que estava desatento. Obrigada, Pai, pela vida dos meus irmãos. O quão são importantes para nós e muito mais para o Senhor. Nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, porque o Senhor continua, Deus, olhando para nós com os teus olhos de misericórdia. O Senhor continua querendo andar lado a lado conosco. Muito obrigada. Obrigada pela vida dos irmãos que se deslocaram de seus lares, cada um com chuva, com frio, para estar nesta varanda aberta, recebendo a friagem. Deus, eu te agradeço, porque de ti tem vindo também a nossa proteção. Obrigada pelo irmão que trouxe a palavra, as irmãs que estiveram no louvor, ó Deus. Tu tens usado grandemente os teus servos, e a nossa oração é que o Senhor continue usando, Senhor, a cada dia para a tua honra e para a tua glória, Deus. Continua conosco durante toda esta semana, Pai. Muitas coisas ainda vamos enfrentar que nem sabemos, mas se o Senhor estiver conosco, nós vamos passar por todas elas. Obrigada, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.